So guys, esse é um vídeo introdutório, ou seja, iremos introduzir algum conteúdo ou conceito novo. E o que nós iremos introduzir? Pois bem, nas últimas aulas, não a última agora, recente, a aula anterior, antes dessa última. Ou melhor dizendo, desde quando nós começamos o estudo de derivada de uma função. Na verdade, claro, a gente começou com um estudo da derivada em um ponto, e aí, de derivada em um ponto, expandimos esse conceito à derivada de uma função, como sendo esse limite. Desde que a gente começou o estudo, a gente viu que a derivada é um limite. A gente viu também que esse limite, que é chamado de derivada, só um minuto. Esse limite que é chamado de derivada se mostrou importante em diversos aspectos. Claro, a gente viu alguns aspectos no sentido de inclinação da reta tangente, no sentido de velocidade e no sentido de taxa de variação. E só por ser importante para a taxa de variação, ele já se torna importante para diversas áreas, diversos estudos, porque há vários que envolvem a taxa de variação. Ou seja, é um conceito de extrema importância. Por ser um conceito de grande importância, nós iremos estudar um pouco mais a fundo esse conceito que a gente chamou de derivada, ok? Pois bem, estudar o quê? Estudar propriedades e como calcular de maneira mais eficiente. Por exemplo, a maneira com que nós aprendemos a calcular a derivada, perceba que é um pouco trabalhosa. Calcular esse limite não é algo tão rápido, dependendo da função. Dependendo da função que a gente trabalha, é algo, de certa forma, trabalhoso. Talvez não tão complicado, talvez complicado, mas trabalhoso. Os exemplos que nós estudamos, que nós vimos de derivada, são exemplos simples. Mas, na natureza, as funções nem sempre se comportam de maneira tão simples quanto os que a gente viu. Por isso, calcular derivada pode não ser uma tarefa simples, pode ser uma tarefa bem complicada, pelo menos da maneira que a gente viu, que é a maneira clássica ou tradicional. Então, veja bem, com base em tudo isso, nós passaremos a estudar um pouco mais sobre derivada, sobre propriedades e sobre os seus cálculos. E aí, em relação aos seus cálculos, eu tenho uma boa notícia. E nesse sentido da complicação do trabalho para efetuar o cálculo. Acontece que a derivada, há maneiras, como é que eu posso dizer? A gente pode estabelecer certas fórmulas, entre aspas, que nos permite calcular a derivada de maneira bem mais simples, bem mais rápida do que a maneira com que estamos acostumados. E por que isso acontece? Pois bem, a gente viu como derivar essa função aqui, ó, x² menos x. x² menos x. Eu vou tirar esse menos x e vamos olhar para a parte x². A gente pode calcular a derivada. Opa, deixa eu tirar a linha, que é só a função. A gente pode calcular a derivada dessa função. Você vai lá, joga no limite, e você vai descobrir que a derivada vai dar 2x. Pode calcular aí que você vai descobrir que é verdade. Ok, é a derivada de x². Você vai ter um trabalho para calcular o limite. Se eu exibir para vocês essa função x², e eu pedir para vocês calcularem, vocês vão lá, jogar no limite, esse limite aqui, fazer um monte de conta de novo, e vocês vão descobrir que vai dar 3x².
Mas tem tem uma coisa interessante aqui, guys. Se você parar para olhar, isso iria requerer tempo, e aí depende muito do seu tempo. Mas se você parar para analisar a conta que você vai fazer do limite para calcular a derivada disso e a derivada disso é muito parecida. E aí eu posso em seguida pedir jogar para vocês, olha, calcule agora a derivada dessa função. Eu não quero x ao quadrado, nem x ao cubo, x ao quadrado. E se você for parar e lá fazer a conta, eu digo a você que vai ser muito parecido com essa e muito parecido com essa. E a derivada aqui, inclusive, é 4x ao cubo se você for calcular o limite. E aí você, provavelmente nesse momento, deve estar pensando, espera aí, professor. Então, aqui eu percebo, aqui é uma potência do x, potência do x, 2, 3, 4. O senhor está querendo me dizer que quando eu vou calcular a derivada de uma potência do x, não importa o expoente, 2, 3, 4, eu posso colocar 5, 6, x elevado a 15. O senhor está me dizendo que a conta vai ser parecida? Sim, eu estou dizendo que a conta vai ser muito parecida. Eu arriscaria, inclusive, a dizer que a conta é a mesma, basicamente a mesma com pequenas adaptações. Inclusive, se você tiver conhecimento do binômio de Newton e aplicar binômio de Newton no cálculo de limite dessa e de qualquer potência, você vai perceber que a conta, guys, é a mesma. E isso os matemáticos já perceberam há muito tempo quando foram estudar esse bichinho aqui. Então, vem cá. Se a conta toda vez é a mesma, para que ficar repetindo um processo? Porque se a conta é a mesma, basicamente a mesma, com pequenas adaptações, será que eu não consigo descobrir já o resultado da derivada direto, só fazendo as devidas adaptações? E esse é o intuito do livro, desse vídeo. É dizer sim, devido a conta ser só a mesma, sempre a mesma, a derivada de uma potência de variável, tá, guys? O x é variável, então pode ser x, pode ser t. A derivada de uma potência de variável, ela tem um padrão, ela só tem a sua devida adaptação e é bem mais simples do que se imagina. Se você olhar para essas três derivadas, eu vou até colocar essa aqui também, tá, guys? Eu vou colocar assim, ó, não vou colocar f de x, tem uma outra maneira de escrever, é aquela maneira da linha para fora. Pega a função, que é essa, põe a linha fora, você calcular, vai dar isso aqui, ó. E existe um motivo por eu colocar a derivada direto aqui para vocês, sem precisar ter que recorrer ao limite. Qual é o motivo? Ah, eu já calculei, tem bem aqui do meu lado a fórmula. Não é isso. Olhe para essa função, para essa e para essa. E olhe para a sua derivada. Perceba que a derivada tem uma relação, nesse caso, das potências. Nós estamos falando das potências de variável. Se você olhar com carinho, a derivada, ela sempre vai ter esse númerozinho correspondente ao expoente, que é jogado para frente. O expoente era 2, na derivada apareceu 2. O expoente era 3, na derivada apareceu 3. O expoente era 4, na derivada apareceu 4. O expoente era 15, na derivada apareceu o 15. Olha que interessante. Parece que eu estou começando a enxergar padrão nas derivadas. E sim, guys, tem padrão nas derivadas. E se eu souber padrão, eu já consigo derivar diretamente sem precisar recorrer ao limite. E é isso que os matemáticos fizeram. Eles fizeram vários cálculos de limites e perceberam padrões. E aí conseguiram estabelecer uma expressão geral. Vai ter o vídeo, vocês vão ver. Eu não sei se eu faço a conta lá, acredito que não.
porque não vai ser o foco da nossa disciplina. Esse vídeo, guys, vai ser um pouco mais longo que o normal. Eu não posso interromper, exceto que o menino aqui veio me chamar e eu vou dar um pause, mas não vou cortar o vídeo. So, I'm back. Tá. Então, se eu mostrar pra vocês, calcule a derivada de x elevado a 100. Vem cá. Se você fosse calcular a derivada disso usando o limite, meu filho, é conta. Se você souber binômio de Newton, é bem mais simples. Mas se você não souber binômio de Newton, aí isso aqui já se torna um pouco complicado. Mas baseado no que eu estou, no padrão que eu enxerguei aqui, parece que esse expoente 100 fica na frente. E perceba que nas derivadas de potências de variável, parece que sempre depois do expoente para frente, vem a potência do x. O expoente foi para frente, potência do x, potência do x, potência do x. Então eu acho que é potência do x. Vem cá, potência do x é elevado a quanto? Bom, veja, vamos enxergar padrão. Tente, quanto você imagina que é? Aqui era 2, aqui ficou elevado a 1, que não aparece. Aqui era 3, aqui ficou elevado a 2. Não sei se vocês entenderam, guys, aqui é um 2. Peço desculpa que eu não escrevi direito. Aqui era 4, aqui ficou um 3. Aqui era 15, aqui ficou 14. Perceberam que a potência é o expoente diminuído 1, 2, virou 1, 3, virou 2. 4 virou 3, 15 virou 14, então 100 vai virar 99. E pronto, guys. Acabamos de calcular a derivada de x elevado a 100, sem usar limite, em uma linha. Quer dizer que agora eu não preciso mais usar limite para calcular a derivada. Pelo menos para a potência de variável não. Mas eis que vos digo que tem muito mais regras. Isso aqui a gente chama de regra de derivação. Isso aqui é a regra da derivação de que todas essas são potências de variável. Então a gente chama de regra da potência de variável. Não se preocupem com esse nome, que o próximo vídeo vai explicar novamente essa regra. E guys, a gente tem regra para exponencial, para ln, para trigonométricas, todas as funções elementares. A partir de agora, esse será o nosso conteúdo. Estudar regras de derivação. Regras que nos permitirá a calcular a derivada de maneira mais direta, mais simples, sem uso de limite. Mas saiba que a derivada é um limite e a gente só faz isso porque calculou-se um limite e a partir dele observou-se um padrão. É através desses padrões vistos por limites que nós chegamos aqui nessas regras. E como a gente agora já sabe, vai saber como derivar as funções mais rapidamente, isso nos permitirá estudar a derivada de funções um pouco mais complexas. Ok, guys? Esse será o intuito dos nossos próximos vídeos. E o objetivo de várias aulas agora será o estudo de regras de derivação. É isso aí e thanks!